Certo dia, Edward estava na garagem, onde ele vivia com os outros trens. Todos eram maiores e gostavam de contar vantagem. O maquinista não vai mais escolher você, disse Gordon. Ele quer máquinas fortes como nós. O maquinista e o foguista ficavam com muita pena de Edward. Gostaria de sair hoje? É claro que sim, disse Edward. Então eles acenderam seu fogo, fizeram muito vapor e Edward saiu bufando feliz. Os outros trens estavam muito bravos por serem deixados para trás. Sua chave muito gentil e o maquinista estava muito contente com ele. Eu vou sair de novo amanhã, disse Edward aos outros trens. O que vocês acham agora? Mas ele nem esperou a resposta, pois estava tão cansado e contente que caiu no sono imediatamente. Na manhã seguinte, Edward acordou e descobriu que nada tinha mudado. Gordon ainda estava se exibindo. Você vai ver só, pequeno Edward, quando eu sair daqui com o expresso. Você vai ver só que coisa linda. Até mais, pequeno Edward. Pode me procurar esta tarde. Edward ficou fazendo suas manobras. Ele gostava de brincar com os vagões de carga. Ele chegava devagarinho e os empurrava. Aí ele parava e os vagões de carga ficavam batendo uns nos outros feito bobos. Ah! Gritavam eles. O que está acontecendo? Edward brincou até não haver mais vagões de carga. Aí ele parou para descansar. Foi então que ouviu um apito. Gordon estava muito bravo. Em vez de vagões de passageiros brilhantes e limpinhos, ele estava puxando um vagão de carga todo sujo. Um vagão de carga, um vagão de carga, um vagão de carga! Ele resmungava. Que vergonha, que vergonha! Ai, que vergonha! Edward riu e foi procurar mais vagões de carga. Foi aí que aconteceu. O Gordon não está conseguindo subir aquele morro, disse o carregador para o maquinista de Edward. Você pode levar o Edward para empurrar, por favor? Eles encontraram o Gordon muito bravo no meio do morro. Seu maquinista e seu foguista falavam com ele com severidade. Você nem está se esforçando. Eu não consigo, disse Gordon. Esses vagões de carga barulhentos sempre carregam um trem atrás para ajudar. O maquinista de Edward então falou. Viemos aqui para empurrar. Não vai adiantar nada, disse Gordon. Espere só para ver, retrucou o maquinista de Edward. Gordon então foi levado para o sopé do morro. Tudo pronto? Disse Edward. Não vai adiantar nada, resmungou Gordon. Todos empurraram e puxaram o máximo que puderam. Eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir! Bufava Gordon. Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Bufava Edward em resposta. Edward empurrou e bufou o mais forte que pôde. E antes que se desse conta, Gordon tinha chegado ao topo do morro. Ah, eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Disse ele cheio de orgulho. Ele tinha se esquecido da ajuda do Edward e nem se preocupou em agradecer. Edward foi deixado para trás sem fôlego e cansado, mas muito feliz por ter podido ajudar. E na próxima estação, ele descobriu que o maquinista e o foguista estavam muito contentes com ele. O foguista lhe deu muita água e o maquinista disse...
Eu vou arrumar tinta amanhã e vou pintar você de azul com lindas listras vermelhas. E você vai ser o trem mais bonito da garagem. Uma vez, um trenzinho engatado a um vagão ficou com medo de umas gotinhas de chuva. Ele entrou num túnel e não queria mais sair. E ficou ali, apitando baixinho pela chaminé. O nome deste trenzinho era Henry. Seu maquinista e seu foguista bem que tentaram tirá-lo de lá, mas ele nem se mexia. A chuva vai estragar minha linda pintura verde com listras vermelhas, disse ele. O maquinista pitou até ficar sem fôlego e balançou a bandeira até seus braços doerem. Mas Henry continuava no túnel e jogou vapor nele. Eu não vou estragar minha linda pintura verde com listras vermelhas só porque você quer. Então Sir Topham Hatt chegou, o responsável por todos os trenzinhos da ilha de Sodor. Todos o chamavam de chefe rotundo. Vamos tirá-lo daí, disse Sir Topham Hatt, mas Henry respondeu jogando vapor nele. Todos empurraram, menos o chefe rotundo. O meu médico, disse ele, me proibiu de empurrar. Mas o Henry continuava no túnel. Então eles tentaram empurrar pelo outro lado. Sir Topham Hatt disse: 1, 2, 3, já! Mas ele não ajudou. O meu médico me proibiu de empurrar. Ele disse. E todos empurraram e empurraram até cansar. Mas o Henry continuava no túnel. Finalmente, Tom chegou. O maquinista abanou a bandeirola vermelha, sinalizando para ele parar. Todos estavam tentando convencer o Henry a sair. Veja, parou de chover! Diziam eles. Eu sei, mas logo vai começar a chover de novo. Disse Henry. E o que vai acontecer com minha pintura verde com listras vermelhas? Bufou e empurrou e puxou com toda a força que tinha. Mas o Henry continuava no túnel. Chegou uma hora em que até Sir Topham Hatt desistiu. Vamos então tirar seus trilhos, ele disse, e deixá-lo aí até você se sentir pronto para sair do túnel. Eles tiraram os trilhos e construíram uma parede na frente do Henry para que outros trens não batessem nele. Tudo o que Henry podia fazer era ficar olhando os trens passando pelo outro túnel. Ele ficou muito triste porque achou que ninguém mais iria ver sua linda pintura verde com listras vermelhas. Edward e Gordon às vezes vêm visitá-lo. Edward diz: Piri, olá! E Gordon diz: Puf, 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 vamos andar! Mas o pobre Henry não consegue responder, pois ele não tem mais vapor. Seu fogo se apagou. E a fuligem e a poeira do túnel acabaram estragando sua linda pintura verde com listras vermelhas. E ele fica ali pensando se um dia vai poder rodar novamente. Quanto tempo será que o Henry vai levar para perder seu medo de chuva e sair do túnel para viajar de novo?
Gordon sempre puxava o grande expresso. Ele tinha orgulho em ser a única locomotiva forte bastante para executar a tarefa. Ele ficava lotado de pessoas importantes, como o Sr. Topperhead, e Gordon via a rapidez com que era capaz de seguir. Rápido, rápido, rápido! Ele dizia. Tic-cric-toc, tic-cric-toc, diziam os vagões. Daí a um minuto, Gordon veio no túnel onde Henry estava solitário e isolado por um muro de tijolos. Puxa vida, porque eu fui ficar com medo de que a chuva estragasse minha bonita pintura. Eu queria sair do túnel. Mas Henry não sabia como pedir. Eu vou fazer pop-pop ao passar por Henry, falou Gordon. Ele estava quase lá quando... Lá estava o orgulhoso Gordon indo cada vez mais devagar em meio a uma nuvem de fumaça. Seu maquinista parou o trem. O que aconteceu comigo? Gordon perguntou. Eu me sinto tão fraco. Sua válvula de segurança estourou, disse o maquinista. Não pode mais puxar o trem. Essa não, exclamou Gordon. Estávamos seguindo com tanto cuidado. E veja, lá está Henry. Está rindo de mim. Todos foram até lá para ver Gordon. Fez o Sr. Topperhead. Essas locomotivas grandes vivem me causando problemas. Mandem outra locomotiva imediatamente. Enquanto o condutor saía à procura de outra, eles desengataram Gordon, que teve fôlego bastante para se retirar para o desvio, liberando o caminho. Edward era a única locomotiva que restava. Eu vou tentar. Fez Gordon. Nem adianta. Edward não é capaz de empurrar o trem. Edward baforava e empurrava. Empurrava e baforava. Mas não conseguia mover os pesados vagões. Eu avisei, disse Gordon. Por que não deixar o Henry tentar? Sim, concordou o Sr. Topperhead. Vou deixar. Será que poderia empurrar este trem, Henry? Ah, claro, respondeu Henry. Depois de receber vapor, Henry fumegou para fora. Ele estava sujo e coberto de teias de aranha. Oh, estou endurecido, estou endurecido. Ele resmungou. Dê uma volta, movimente as juntas e procure uma plataforma giratória. Sr. Topperhead recomendou. Quando Henry voltou, ele estava se sentindo melhor. E então eles o engataram. Pip, pip. Fez Edward. Estou pronto. Pip, pip. Fez Henry. Eu também. Puxando com força conseguiremos. Puxando com força conseguiremos. Baforavam juntos. Juntos conseguimos, juntos conseguimos. Exclamaram Edward e Henry. Vocês conseguiram, viva! Vocês conseguiram! Cantavam os vagões. Todos ficaram contentes. Sr. Topperhead pôs a cabeça para fora da janela, acenando para Edward e Henry. Mas o trem ia tão depressa que sua cartola voou para o campo, onde um bode comia arbustos. Eles só pararam quando alcançaram a estação no final da linha. E os passageiros disseram obrigado. E o Sr. Topperhead prometeu a Henry uma nova mão de tinta. A caminho de casa, Edward e Henry ajudaram Gordon a voltar para o galpão. As 3 locomotivas são agora as grandes amigas. Henry não se preocupa mais com a chuva. Ele sabe que a melhor forma de conservar sua pintura não é correr para dentro de túneis, mas pedir a seu maquinista que o enxugue ao final do dia de trabalho. Thomas é um trenzinho que vive numa grande estação na ilha de Sodor.
Ele é muito espevitado e tem 6 rodinhas, uma chaminé pequenininha, uma caldeira pequenininha e um toldo pequenininho. Ele gosta de se manter ocupado, puxando os vagões e deixando-os prontos para serem levados pelos trens maiores em suas longas jornadas. Quando os trens maiores chegam, ele puxa os vagões vazios para que os grandes possam descansar um pouco. Thomas acha que ninguém trabalha tão duro quanto ele. Ele adora pregar peças nos outros, principalmente no Gordon, o trem maior e mais orgulhoso de todos. Thomas gosta de perturbar Gordon com seu apito. Hora de acordar, preguiçoso. Por que não aprende a trabalhar mais como eu? Um dia, depois de puxar o grande expresso, Gordon tinha chegado a seu desvio muito cansado. Ele estava se aprontando para dormir quando Thomas chegou com seu jeito espevitado. Pode acordar, seu preguiçoso. Vai trabalhar um pouco só pra variar. Você não me pega. Lá, 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 lá. E lá se foi ele dando risada. Em vez de voltar a dormir, Gordon ficou pensando num jeito de dar uma lição em Thomas. Certa manhã, Thomas não conseguia acordar. Seu maquinista e seu foguista não conseguiam fazê-lo funcionar. O seu fogo tinha se apagado e não havia vapor suficiente. E já estava quase na hora do expresso chegar. Os passageiros esperavam, mas os vagões ainda não estavam prontos. Finalmente, Thomas acordou. Meu Deus, meu Deus! Ele bocejou. Ele correu para dentro da estação onde Gordon estava esperando. Ande depressa, Disse Gordon. Anda depressa você. Respondeu Thomas. E então Gordon, o trem orgulhoso, começou a maquinar seu plano. Isso, Pensou Gordon. é isso mesmo que eu vou fazer. Pouco antes dos vagões pararem, Gordon voltou depressa e se engatou no trem. Entrem depressa. Ele apitou. Thomas costumava empurrar os trens maiores para ajudá-los a funcionar, mas ele sempre se desengatava antes. Só que dessa vez Gordon chegou tão depressa que se esqueceram de desengatar o Thomas. Finalmente Gordon teria sua chance. Depressa, depressa. Bufou Gordon para os vagões. O trem foi indo cada vez mais depressa, rápido demais para Thomas. Ele bem que gostaria de poder parar, mas não conseguia. Piuí, piuí, pare. Depressa, depressa. Dizia Gordon, rindo a valer. Não pode sair, não pode sair. Diziam os vagões. Pobre Thomas, ele nunca tinha andado tão rápido assim. Ele estava ficando sem fôlego e suas rodas estavam doloridas, mas ele tinha de continuar. Nunca mais vou ser o mesmo. Pensou ele com tristeza. Minhas rodas vão se estragar. Finalmente eles pararam numa estação. Thomas foi desengatado. Ele se sentia exausto e um completo idiota. Muito envergonhado por todos terem rido dele, ele primeiro foi para uma plataforma giratória. Depois ele se escondeu num desvio longe da vista de todos. E agora, pequeno Thomas? Caçoou Gordon. Espero que você tenha aprendido o que é trabalhar duro. O pobre Thomas nem conseguiu responder, pois estava sem fôlego. Ele saiu lentamente, bufando para descansar e bebeu muita água. Acho que eu não preciso perturbar o Gordon para me sentir importante. Pensou Thomas e foi para casa devagar, bufando.
Thomas, o trenzinho, estava reclamando com as outras máquinas. Eu passo o dia todo puxando vagões. Eu deixo todos eles prontos, mas quem viaja são vocês. Os outros trens riram. Por que eu não posso levar passageiros também? Do jeito que é impaciente, Disseram eles. e acabar deixando alguém ou alguma coisa para trás. Besteira! Disse Thomas. Vocês todos vão ver só. Certa noite, Thomas e Henry estavam sozinhos. E Henry estava doente. Os homens tentaram de tudo, mas nada dele melhorara. E na manhã seguinte, ele ainda estava se sentindo mal. Henry normalmente era o primeiro a sair e Thomas é quem deixava seus vagões prontos. Se o Henry está doente, Pensou Thomas. talvez eu possa sair no lugar dele. Thomas correu procurando os vagões. Vamos lá, vamos lá. Apressava ele os vagões. Ainda tem tempo, ainda tem tempo. Resmungavam eles. Thomas os levou então para a plataforma e imediatamente tentou passar para frente. Mas seu maquinista não deixou. Não seja impaciente, Thomas. E Thomas esperou e esperou. Os passageiros entraram. O maquinista e o chefe da estação andavam de um lado para o outro. O carregador fechou as portas e nada do Henry aparecer. Thomas foi ficando cada vez mais agitado. Sir Topham Hatt chegou para verificar o problema e o guarda e o chefe da estação lhe disseram que Henry estava doente. Encontrem outra máquina. Ele ordenou. Só tenho Thomas. Disseram eles. Então você vai ter que fazer o serviço, Thomas. Agora ande depressa. Aí Thomas correu para frente e pediu aos vagões para se prepararem para a partida. Não vamos ser impacientes. Disse o maquinista. Vamos esperar até que tudo esteja em ordem. Mas Thomas estava agitado e feliz demais para escutar. O que aconteceu depois não se sabe ao certo. Talvez eles tenham esquecido de engatar Thomas aos vagões. Ou talvez o maquinista tenha puxado a alavanca por engano. Seja como for, Thomas saiu sem os vagões. Quando ele passou pela primeira torre de sinalização, os homens acenaram e gritaram, mas Thomas não parou. Eles estão acenando porque eu sou maravilhoso. Pensou ele, se sentindo todo importante. Henry vive dizendo como é difícil puxar vagões, mas eu estou achando moleza. Depressa, depressa! Ele bufou fingindo ser o Gordon. Nunca ninguém me viu puxando vagões antes. Eles são muito gentis em acenar. E ele apitou. Piuí, Piuí, obrigado! Até que ele chegou num sinal de perigo. Essa não! Pensou ele. Eu vou precisar parar e estava indo tão bem. Que chatice que são esses sinais. E ele então soltou um apito muito bravo. Piuí! O sinalizador correu para ele. Olá, Thomas. Disse ele. O que está fazendo por aqui? Ah, eu tô levando vagões. Respondeu Thomas. Você não tá vendo? Onde estão eles, então? Thomas olhou para trás. Ai, meu Deus! Disse ele. E não é que eu deixei todos eles para trás? Isso mesmo. Disse o sinalizador. É melhor você voltar depressa para buscá-los. O coitado do Thomas ficou tão triste que quase chorou. Não se preocupe. Disse o maquinista. Vamos voltar depressa e tentar de novo. De volta à estação, todos os passageiros estavam falando ao mesmo tempo. Eles estavam reclamando com Sir Topham Hatt como aquela ferrovia era ruim. Mas quando Thomas voltou, todos viram como ele estava triste e não conseguiram mais ficar bravos. Ele foi engatado aos vagões e desta vez conseguiu puxá-los. Mais tarde, naquele dia, as outras máquinas riram muito do Thomas e disseram: Vejam, lá vem o Thomas. Ele queria levar passageiros, mas se esqueceu dos vagões.
Thomas, o trenzinho, costumava atormentar muitos outros. Noite após noite, ele não deixava os outros trens dormirem com sua falação. Eu estou cansado de ficar empurrando vagões. Eu quero sair e ver o mundo. Os outros trens não davam muita bola, pois sabiam que Thomas era um trem pequenininho com uma língua muito grande. Edward veio até a garagem. Ele era um trenzinho muito bonzinho e sentiu pena de Thomas. Eu tenho uns vagões de carga para levar para casa amanhã. Se quiser levá-los para mim, eu fico aqui empurrando vagões. Muito obrigado, disse Thomas. Vai ser muito legal. Na manhã seguinte, Edward e Thomas falaram com seus maquinistas. E quando eles concordaram, Thomas saiu correndo alegremente procurando os vagões de carga. Mas os vagões de carga costumam ser tontos e barulhentos. Eles falam demais e nunca prestam atenção naquilo que estão fazendo. Ah, só que tem uma coisinha. Eles costumam carregar peças nos trens que não estão acostumados com eles. Edward, que conhecia os vagões de carga muito bem, disse a Thomas para tomar cuidado. Mas o trenzinho estava agitado e feliz demais para prestar atenção. Os vagões foram engatados a Thomas e quando foi dado o sinal, ele estava pronto para sair. O maquinista apitou. Piuí! Respondeu Thomas e lá se foi. Só que os vagões de carga ainda não estavam prontos. Oh! Eles gritaram. Espera um pouco, Thomas, espera um pouco. Mas Thomas nem ligou. Vamos lá, vamos lá. Bufou ele. Tudo bem, pra que essa pressa toda? Resmungaram os vagões de carga. Thomas começou a ir cada vez mais rápido. Piuí! E ele apitou ao passar pelo túnel de Henry. Depressa, depressa! Gritou Thomas. Ele estava todo cheio de si. Mas os vagões de carga estavam ficando cada vez mais bravos. Finalmente, ao chegar na colina de Gordon, Thomas diminuiu a velocidade. Firme agora, firme! Avisou o maquinista quando chegaram ao topo. Ele começou então a colocar os breques para funcionar. Estamos parando! Gritou Thomas. Não, não! Responderam os vagões de carga enquanto batiam uns nos outros. Continue, continue! Antes que o maquinista pudesse fazer alguma coisa, eles já tinham empurrado Thomas morro abaixo e estavam sacudindo e rindo atrás dele. O pobre Thomas bem que tentou não ir muito rápido, mas os vagões continuaram empurrando mais e mais depressa. Parem de empurrar! Sibilou ele, mas os vagões nem ligaram. Mais rápido, mais rápido! Diziam eles com suas risadinhas bobas. Ai, meu Deus, a estação está logo ali. O que é que eu vou fazer? Ele gritou. Eles passaram sem parar, chacoalhando, indo parar na carga e descarga de mercadorias. Thomas fechou os olhos. Eu preciso parar! Quando ele abriu os olhos, ele viu que tinha parado bem de frente para os amortecedores da estação. E olhando bem firme para ele, lá estava Sir Topham Hatt. O que está fazendo aqui, Thomas? Ele perguntou. Eu vim trazer os vagões de carga de Edward. Respondeu Thomas. E por que você veio tão depressa? Eu não queria, mas fui empurrado. Disse Thomas. Ainda tem muito o que aprender sobre vagões de carga, Thomas. Depois de ficar aqui algumas semanas, vai aprender sobre eles quase tanto como Edward. Aí você vai ser um trenzinho realmente prestativo. Todos os dias,
Sir Topham Hatt vai à estação para pegar seu trem. Olá? Ele sempre cumprimenta o Thomas. Não precisa ser tão impaciente, Thomas. Você nunca vai ser grande e forte como Gordon. Mas você é muito importante aqui na ferrovia. Não deixe aqueles tontos dos vagões de carga incomodarem você. Havia muitos vagões de carga e Thomas trabalhava muito puxando e empurrando todos para seus lugares. Também havia um pequeno vagão e duas coisas esquisitas que os maquinistas chamavam de guindastes. Eles estão aqui para ajudar os trens. Ele explicou ao Thomas. Os guindastes servem para levantar coisas pesadas, como locomotivas, vagões de passageiros e vagões de carga. Um dia, Thomas estava parado quando, de repente, ele ouviu uma máquina pitando. Piuí, socorro! Um trem de carga veio correndo, só que ele exagerou um pouco. O trem era James e ele estava com medo. Seus breques estavam pegando fogo. Eles estão empurrando! Dizia ele ofegante. Não para, não! Caçoavam os trens de carga. Ainda pitando, Piuí, socorro! o pobre James desapareceu. Eu bem que gostaria de dar uma lição nesses vagões de carga, Disse Thomas o trenzinho. Logo o alarme soou. O James descarrilou! Depressa! Acionem os guindastes! Thomas foi engatado e lá se foi. Thomas fez tudo o que pôde. Depressa, depressa! Ele bufou. E dessa vez não estava fingindo ser o Gordon. Ele estava mesmo com pressa. Eu não tô nem ligando para aqueles trens de carga e seus truques. Só espero que o pobre James não tenha se machucado. O maquinista e o foguista de James examinaram ele todinho para ver se não estava mesmo machucado. Não se preocupe, James. Disseram eles. Não foi culpa sua. Foram os vagões de carga e seus breques velhos de madeira que causaram o acidente. Thomas empurrou o trem guindaste para o lado. Então ele colocou de lado os vagões de carga que não haviam se machucado. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Gemiam eles. Bem feito, bem feito. Bufou Thomas. Thomas trabalhou muito a tarde toda indo para lá e para cá, bufando sem parar. Isso é para vocês aprenderem, é para aprenderem. Dizia ele aos vagões de carga. E eles respondiam. Nós sabemos, nós sabemos. Eles separaram os vagões quebrados. Depois, com os dois guindastes, eles colocaram James de volta nos trilhos. James bem que tentou andar, mas não conseguiu. Então Thomas o ajudou a voltar para a garagem. Sir Topham Hatt estava esperando ansiosamente por todos. Muito bem, Thomas. Disse ele. Eu já estou sabendo de tudo e estou muito satisfeito com você. Você é mesmo muito prestativo. O James vai ganhar breques novos e uma boa pintura. Quanto a você, vai ter uma linha só sua. Muito obrigado, senhor. Disse Thomas. Agora Thomas está contente como nunca. Ele tem sua própria linha e 2 vagões chamados Annie e Clarabel. Ele fica bufando orgulhosamente com elas, para cima e para baixo o dia inteiro. Ele nunca está sozinho. Edward e Henry sempre vêm visitar para lhe contar as novidades. Gordon sempre está com pressa, mas nunca se esquece de dizer puf, puf. E Thomas sempre responde com um alegre piuí, retribuindo.
James estava muito feliz com sua vida na ilha de Sodor, mas ele ainda tinha muito o que aprender. Você é um tipo especial de trem, Disse Sir Topanhead. Você pode puxar vagões de passageiros, sindicatos com muita facilidade, mas ainda precisa aprender com seus erros. James sabia bem do que Sir Topanhead estava falando. Ele ainda se lembrava daquele acidente terrível em seu primeiro dia. Cuidado com seus vagões, Avisou Edward. eles não gostam de ficar batendo e chacoalhando. Muita gente veio admirar o James. Eu começo um trem muito bonito. Ele pensou e deixou sair um pouco de vapor. E uma chuva de água acabou caindo bem na cartola nova de Sir Topanhead. Com isso, o condutor apitou e James achou que era hora de partir. Vamos logo! Mofou ele para Edward. Ah, não corra! Replicou Edward. Os vagões estavam resmungando também. Mas o James nem ligou. Quando todos finalmente pararam na próxima estação, 2 vagões estavam fora da plataforma e foi preciso voltar para que os passageiros pudessem sair. Agora, uma coisa de que não se tinha notícias era o chapéu novo de Sir Topanhead, o que deixou James um pouco mais feliz. Eles chegaram então à estação onde Thomas os esperava com seus 2 vagões. Oi, James! Disse Thomas. Você já tá melhor? Muito bom! Esse é o apito do meu condutor. Eu tenho que ir. Não sei o que Sir Topanhead faria sem mim para cuidar desta linha. E lá se foi ele bufando todo imponente. Edward e James passaram pelo campo onde James tinha sofrido seu acidente. A cerca já tinha sido consertada e as vacas já estavam de volta em seu lugar. Eles terminaram a viagem e descansaram um pouco antes de ir para casa. James ainda estava preocupado com o que Sir Topanhead iria falar sobre sua nova cartola. Na manhã seguinte, ele repreendeu James muito severamente. Se não aprender a se comportar, eu vou tirar sua pintura vermelha e deixá-lo todo azul. James não gostou nada da ideia. E ele foi muito grosseiro com os vagões resmungões ao trazê-los de volta para a plataforma. Podem de forma Ele dizia para todos. todo nunca precisa buscar seus vagões. Ele pensava. E ele tem o vermelho de todas. E para deixar James ainda mais bravo, dessa vez ninguém nem chegou perto dele. Eles vão ver só uma coisa. Pensou James. Todos os barcos de volta meu único trem que pode puxar vagões. Depressa! Bufava James. Está correndo demais, está correndo demais. Replicavam os vagões. James riu e tentou ir mais depressa ainda, mas desta vez os vagões não deixaram. Nós vamos parar. Disseram eles. Nós vamos parar. O que estou vendo? Perguntou James para seu maquinista. Os breques estão enterrados, deve ter algum vazamento. Passou demais os vagões o bastante para provocar vazamento em tudo. E como é que vamos consertar isso? Perguntou o condutor. Vamos usar um pouco de jornal e um cadastro de couro. Respondeu o maquinista. Mas como vamos fazer para arrumar um cadastro de couro? Perguntou o condutor. Pergunte aos passageiros. Respondeu o maquinista. Estou vendo que o senhor tem um cadastro de couro aí. Disse o condutor para um senhor muito bem vestido. Será que o senhor poderia me dar esse cadastro? Não. Disse o homem. Então, Disse o condutor. acho que o trem vai ter que ficar parado. E todos os passageiros reclamaram daquela ferrovia tão ruim. Mas depois começaram a dizer àquele homem como ele era egoísta. Todos estavam zangados. Finalmente, o homem acabou dando seu cadastro e o maquinista amarrou bem firme uma emenda feita de jornal para tapar o buraco do cano do breque. E James pôde continuar puxando os vagões. Só que dali surgiu um James muito mais sábio que prometeu nunca mais chacoalhar e bater os seus vagões.
Há muitos dias, James não saía para empurrar vagões de passageiros ou de carga. Ele estava de castigo e estava se sentindo muito triste. Ai, Deus. Pensava ele. Quanto tempo mais será que eu vou ter de ficar na garagem? Será que nunca mais vão voltar a ver minha linda pintura vermelha? Por que eu tinha de correr tanto e fazer um buraco num dos meus vagões que tinha que ser remendado justo com um cadarço de sapato de um passageiro? Finalmente, Sir Topham Hatt apareceu. Eu sei que está arrependido, James. Disse ele. E sei o quanto deseja ser um trem prestativo. Mas tem gente caçoando da minha ferrovia e eu não gosto nada disso. Eu vou tentar fazer o melhor possível, disse James. Bom, trenzinho, nada como a determinação. Eu quero que você puxe uns vagões de carga para mim. James ficou muito contente e saiu bufando. Aqui estão seus vagões de carga, James. Disse Thomas. Você tem algum cadastro preparado aí com você? E ele saiu correndo dando risada. Disseram os vagões de carga. Queremos um trem de verdade, não um monstro vermelho. James fingiu não ter escutado e começou a rodar assim que o condutor estava pronto. Venham cá, venham cá! Bufava ele. Não vamos não, não vamos não! Gritavam os vagões. O pobre James não se importou com aquilo e com toda a determinação puxou os carros barulhentos para fora da estação. Os vagões fizeram de tudo para fazê-lo desistir, mas ele continuava firme. Teve vezes em que seus breques escorregaram, e teve vezes em que suas engrenagens esquentaram demais. E em todas as vezes o problema precisava ser solucionado. E em todas as vezes James partia determinado a não ser vencido. Pode desistir. Você não pode nos vencer, não pode não. Diziam os carros. Eu posso e vou! Eu posso e vou! Bufava James. E devagar e sempre ele ia puxando os vagões pela linha. Finalmente eles avistaram a colina de Gordon. Prepare-se para problemas, James. Avisou o maquinista. Vamos tentar chegar lá no topo bem depressa, antes que eles percebam. Não deixe que eles parem você. Então James andou mais depressa e logo eles estavam no meio da colina. Estou indo! Dizia ele sem fôlego. Será que o topo nunca chega? Então, com um solavanco repentino, as coisas foram ficando mais fáceis. Eu consegui! Bufava ele. Viva! Está fácil agora! Mas o maquinista desligou o vapor. Eles fizeram de novo, deixamos um rabo para trás, veja! Os últimos carros estavam descendo a colina. O engate tinha se rompido, mas o condutor parou os carros e saiu para avisar outros trens que se aproximassem. Por isso é que está fácil, disse James, enquanto voltava com os outros carros para baixo cuidadosamente. Como esses vagões de carga são bobos, poderia ter acontecido um acidente. Precisa de ajuda, James? Era Edward chegando. Não, obrigado. Respondeu James. Eu vou puxar todos eles sozinho. Bom, não deixe que eles vençam você. Você está indo muito bem. Apetou Edward, enquanto James lutava a colina acima. Eu consigo! Ele bufava. Ele bufou e puxou com toda a força. Consegui! Disse ele quase sem fôlego. Todos conseguiram chegar à estação a salvo e James estava descansando quando Edward apareceu. Piuí! Apitou ele. Foi então que James viu Sir Topham Hatt. Ai, meu Deus, o que será que ele vai dizer? Ele se perguntou. Mas Sir Topham Hatt estava sorrindo. Eu estava no trem de Edward e vi tudo. Disse ele. Conseguiu fazer com que os vagões mais encrenqueiros da linha se comportassem. Depois disso, bem que você merece manter sua pintura vermelha.
Una noche, Henry y Gordon se quedaron solos con James. Si bien el inspector Gordo estaba empezando a tener una buena opinión sobre él, cada vez que surgía la oportunidad, las otras locomotoras sacaban el tema de los cordones. ¿Recuerdas el día que tuviste que usar un cordón para salir del problema, James? James intentaba desquitarse hablando sobre la vez que Henry se había quedado atascado en un túnel y Gordon se había quedado detenido en una colina, pero no le prestaban atención. Hablas demasiado, pequeño James, dijo Gordon. Una locomotora grande y fuerte como yo tiene temas para hablar. Soy la única que puede llevar el expreso. Cuando yo no estoy, se necesitan 2 locomotoras, piénsalo. Yo llevé el expreso durante años y nunca me perdí. Es como si conociera el ramal por instinto. Todas las locomotoras inteligentes saben, por supuesto, que el guardavía corre las agujas para que las locomotoras vayan por el camino correcto, pero Gordon estaba tan orgulloso que se había olvidado. Despierta, James, dijo Gordon a la mañana siguiente. Es casi la hora del expreso. ¿Qué harás tú? ¿Trabajos menores? Bueno, todos tenemos que comenzar por alguna parte, ¿no? Ve a buscar mis vagones, no te retrases. James fue a buscar los vagones de Gordon. Todos brillaban con su pintura nueva y hermosa. Tuvo cuidado de no golpearlos y los siguieron suavemente hasta la estación mientras cantaban felices. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Ojalá pudiera ir con ustedes, dijo James. Me encantaría llevar el expreso y volar sobre los rieles. Gordon, con mucho ruido y mucho vapor, se preparó para retroceder hasta el tren. El inspector Gordo viajaba en el tren con otras personas importantes, y en cuanto oyó el silbato del guarda, Gordon emprendió la marcha. ¡Mírenme ahora, mírenme! Resopló, y los vagones se deslizaron tras él. Adiós, pequeño James. Hasta mañana. James vio cómo el tren desaparecía y regresó a trabajar. Empujó algunos furgones hasta las vías muertas correspondientes y fue a buscar los vagones para otro tren. James acababa de llevar los vagones hasta el andén cuando oyó un ruido lastimero. Allí estaba Gordon intentando llegar a la estación sin que nadie lo notara. Hola, Gordon. ¿Ya es mañana? Preguntó James. Gordon no respondió. Solo soltó vapor débilmente. ¿Te perdiste, Gordon? Continuó James. No, me hicieron perder. Me sacaron del ramal principal y me desviaron hacia el círculo. Tuve que dar toda la vuelta y regresar. Tal vez haya sido el instinto, dijo James. Mientras tanto, todos los pasajeros corrieron hasta la ventanilla de venta de pasajes. ¡Devuelvan el dinero!, gritaban. El inspector Gordo hizo sonar el silbato del guarda con tanta fuerza que todos hicieron silencio y lo miraron, y prometió que traería un nuevo tren enseguida. Gordon no puede arrastrar el expreso, dijo. ¿Llevarías el tren, por favor, James? Sí, señor, lo intentaré. Entonces engancharon a James y todos subieron al tren. Haz lo mejor que puedas, James, dijo el inspector Gordo. ¡Vamos, vamos, vamos!, resopló James. Nos está llevando bien, muy bien, cantaron los vagones. ¡Deprisa, deprisa, deprisa!, resopló James. Los puentes y las estaciones quedaron atrás. Los pasajeros vitoreaban. Y pronto llegaron a la terminal. Buen trabajo. ¿Te gustaría llevar el expreso de vez en cuando? Sí, por favor, respondió James. Al día siguiente, cuando llegó James, Gordon estaba empujando unos furgones. Me gusta hacer trabajos tranquilos para variar de vez en cuando, dijo. Estoy enseñando a estos furgones a comportarse. Me dijeron que llevaste muy bien esos vagones. Bien, ya verán. Y golpeó con fuerza a sus furgones. James y Gordon ahora son buenos amigos. James a veces lleva el expreso para que Gordon pueda descansar. Gordon ya no habla sobre cordones y los dos coinciden bastante con respecto a los furgones.
o trenzinho tem muito orgulho de sua linha. Ele acha aquela parte mais importante de toda a ferrovia. Seus 2 vagões, Annie e Clarabel, concordam plenamente com ele. Annie só pode levar passageiros, mas Clarabel pode levar passageiros, bagagem e o condutor. Ambas já estão velhas e precisando de uma nova pintura, mas mesmo assim Thomas gosta muito delas. E enquanto eles andam de um lado para outro da linha, os trens vão cantando alegremente. Quando Thomas sai de uma estação, ele canta: Não vamos atrasar, não vamos atrasar. E os vagões cantam: Não vamos atrasar, não vamos atrasar. Elas não se importam com algumas coisas que o Thomas fala, porque elas sabem que o que ele mais quer na vida é agradar a Sir Topham Hatt. E elas também sabem que quando Thomas fica bravo, isso não tem nada a ver com elas. Certo dia, eles tiveram de ficar esperando Henry chegar com seus vagões, o que deixou Thomas muito bravo. Como eu posso cuidar da minha linha direito se o Henry está sempre se atrasando? Será que ele não percebe que Sir Topham Hatt confia em mim para que as coisas saiam direito? Thomas apitou impacientemente. Ele queria sair, mas ele precisava esperar os passageiros de Henry chegarem. Finalmente, Henry chegou. Onde você esteve, seu preguiçoso? Perguntou Thomas. Oh, céus, meu sistema não está funcionando direito, ninguém me entende. Você não tem ideia de como estou sofrendo. Queixou-se Henry. Bobagem, disse Thomas. Você tá gordo demais, tá precisando fazer exercício. O condutor apitou e Thomas saiu tão rápido que acabou deixando o homem com seu apito para trás. O condutor acenou com sua bandeirola vermelha para que Thomas parasse, mas ele já estava bem longe, bufando para fora da estação. Vamos logo! Bufava Thomas. Mas Clarabel não queria vir. Eu perdi meu querido condutor! Soluçava ela, desconsolada. Annie tentou dizer ao Thomas o que tinha acontecido. Estamos sem condutor! Ele estava com tanta pressa que nem escutou. Annie e Clarabel tentaram brincar, mas elas não conseguiam nada sem a ajuda do condutor. Onde está o nosso condutor? Choravam elas. Mas nada do Thomas parar, até que chegaram num sinal. Que droga de sinal! Disse Thomas. O que está acontecendo? Eu não sei. Disse o maquinista. O condutor vai nos dizer num instante. Eles esperaram e nada do condutor aparecer. Piuí! Onde está o condutor? Apitou Thomas. Ele ficou para trás. Soluçaram juntas Annie e Clarabel. Todos olharam e lá vinha ele correndo o mais rápido que podia ao lado da linha, com as bandeirolas em uma mão e o apito em outra. Ele estava com muito calor, então tomou um bom gole d'água e contou o que tinha acontecido. Sinto muito, pessoal, disse Thomas. Todo mundo erra, respondeu o condutor. Olhe só, o sinal abaixou. Já podemos ir. Vamos compensar o tempo perdido. Annie e Clarabel estavam tão contentes por terem seu condutor de volta que ficaram cantando para o Thomas por todo o caminho. Vamos correr para você! E todos chegaram ao fim da linha mais rápido do que das outras vezes.
de pesca. Cuando Thomas recorre su ramal, siempre espera con ansias para ver su lugar favorito del recorrido. Ese lugar era la orilla del río. Cada vez que pasaba resoplando por el puente, veía gente pescando. Thomas a menudo quería quedarse y ver, pero su maquinista le decía: No, Thomas, ¿qué diría el inspector Gordo si llegáramos tarde? Cada vez que se encontraba otra locomotora decía: Me gustaría ir a pescar. Pero siempre le contestaban lo mismo: Las locomotoras no van de pesca. Son unos tontos conservadores, pensaba Thomas. Al día siguiente, se detuvo a tomar un trago de agua en la estación cerca del río donde solía hacerlo. ¿Fuera de servicio? ¡Maldición!, dijo Thomas. Tengo mucha sed. No te preocupes, le dijo su maquinista. Sacaremos un poco de agua del río. Consiguieron un balde y una cuerda y se dirigieron al puente. Luego el maquinista dejó caer el balde hacia el agua. El balde estaba viejo y tenía 5 agujeros. Así que tenían que llenarlo, subirlo y vaciarlo en el depósito de agua de Thomas lo más rápido que se pudiera. Y así una y otra vez. Hasta que por fin terminaron. Así está mejor, resopló Thomas, y Annie y Clarabel corrieron felices detrás de él. De pronto, Thomas comenzó a sentir un dolor en su caldera. El vapor comenzó a salir de su válvula de seguridad de una forma alarmante. ¡Hay demasiado vapor!, dijo el maquinista. ¡Oh, no!, exclamó Thomas. ¡Voy a explotar! ¡Voy a explotar! Redujeron su vapor y con mucho esfuerzo siguieron adelante. ¡Ay, me duele mucho!, lloraba Thomas. Se detuvieron justo antes de llegar a la estación terminal. Desengancharon a Annie y Clarabel y llevaron a Thomas, que seguía muy adolorido, a una vía muerta fuera del camino. En ese momento, mientras el guarda llamaba por teléfono a un inspector, el maquinista encontró unos carteles con grandes letras, los cuales pusieron delante y detrás de Thomas. ¡Peligro! ¡Aléjese! Pronto, un inspector ferroviario junto a Sir Topham Hatt llegaron. No te preocupes, Thomas, dijo Sir Topham Hatt. Pronto te pondrás bien. El maquinista le contó lo que había pasado. Entonces las tuberías deben estar tapadas. Revisaré el depósito. Él se trepó y observó, y luego bajó. Disculpe, señor. Por favor, mire al interior del depósito y dígame qué ve. Por supuesto, inspector, respondió Sir Topham Hatt. Entonces él se trepó y miró dentro y casi se cayó de asombro. Inspector, ¿acaso usted vio un pescado? ¿De qué manera llegaron esos pescados ahí, maquinista? Seguramente los pescamos en el río con el balde, respondió el maquinista de Thomas. Bueno, Thomas, entonces tú y tu maquinista fueron de pesca, pero los peces no te vienen. Tenemos que sacarlos de ahí. Todos se turnaron y pescaron dentro del tanque de Thomas, mientras el Topham Hatt miraba y les decía cómo debían hacerlo. Cuando atraparon a todos los peces, hicieron un delicioso picnic de pescado con papas fritas. Estuvo delicioso, dijo Sir Topham Hatt. Pero los peces no son buenos para ti, Thomas, así que no debes hacerlo de nuevo. No, señor, no lo volveré a hacer. Las locomotoras no van de pesca. Eso resulta ser muy incómodo.
O outono havia chegado na ilha de Sodor. Os campos estavam mudando de cor para tons de amarelo e marrom. E um trator estava trabalhando duro quando Thomas apareceu. Mais tarde, Thomas pôde ver o trator mais de perto. Olá, disse o trator. Eu sou Terence e estou arando a terra. Eu sou Thomas e estou levando vagões, mas que rodas feias que você tem! Elas não são feias, não. Elas são esteiras, disse Terence. Eu posso ir para onde quiser. Eu não preciso de trilhos. Eu não quero ir para todo lugar, disse Thomas. Eu estou contente com meus trilhos. E veio o inverno com suas nuvens escuras trazendo neve. Não tô gostando nada disso, disse o maquinista de Thomas. Uma nevasca forte está para chegar, só espero que ela não atrapalhe. Besteira, disse Thomas. É só uma coisa branca mole, não tem nada demais nisso. Ele continuou bufando com frio, mas cheio de confiança. Eles conseguiram chegar ao fim da jornada a salvo, mas o lugar todo estava coberto de neve. Você vai precisar do seu limpador de neve para a viagem de amanhã, disse o maquinista. Bobagem! A neve é só uma coisa boba, branca e macia. Ela não vai me atrapalhar. O limpador de neve era pesado e desconfortável, e Thomas ficou muito bravo. Tanto ele sacudiu e bateu que quando o maquinista e o foguista voltaram, o limpador estava tão estragado que foi preciso tirá-lo. Você é uma máquina muito desobediente, disse o maquinista ao Thomas. Na manhã seguinte, o foguista e o maquinista de Thomas tentaram consertar o limpador de neve, mas não conseguiram. Thomas ficou todo feliz. Não vou usar aquela coisa! Eu não vou usar aquela coisa! Bufou ele para Annie e Clarabel. Mas elas estavam muito preocupadas. Espero que dê certo, espero que dê certo. Cochichavam entre si. O maquinista também estava preocupado. Até que aqui não está ruim, disse ele ao foguista. Mas com certeza a neve vai estar mais funda no vale. Coisa branca, mole, boba, bufava Thomas. Eu não precisei daquele ferro velho ontem e não vou precisar hoje. A neve não vai me parar. E lá foi ele para um túnel pensando em como era esperto. Mal sabia ele o que o esperava. Pelas cinzas da caldeira, disse Thomas. Estou atolado. E ele estava mesmo. Para trás, Thomas, para trás, disse o maquinista. Thomas bem que tentou, mas suas rodas derraparam e ele não conseguia se mover. O guarda foi buscar ajuda, enquanto os outros tentavam cavar a neve. Mas quanto mais cavavam, mais neve caía, até que Thomas estava todo coberto de neve. Pelas rodas e engrenagens, eu vou ficar aqui parado até congelar? Mas que trem bobo que eu sou! E Thomas começou a chorar. Logo, um ônibus veio buscar os passageiros. Mas quem poderia vir resgatar Thomas a não ser Terence? Ele nunca tinha se importado com neve. Ele puxou os vagões vazios e voltou para ajudar Thomas. As rodas de Thomas estavam livres, mas ainda derrapavam quando ele tentava andar. Terence puxou, escorregou e escorregou e puxou até conseguir retirar Thomas da neve e deixá-lo pronto para voltar para casa. Obrigado, Terence. Suas esteiras são esplêndidas mesmo, exclamou Thomas. Espero que você tome juízo agora, disse o maquinista. Eu vou tentar, respondeu Thomas e saiu bufando humildemente. Puf, puf, puf.
Thomas estaba esperando en un cruce cuando llegó un autobús. Hola, dijo Thomas. ¿Quién eres? Soy Bertie, ¿y tú? Soy Thomas. Yo conduzco este ramal. Así que tú eres Thomas, ¿ah? Ya me acuerdo. Te quedaste atascado en la nieve. Yo llevé a tus pasajeros. Y Terence, el tractor, te remolcó. Hoy vine a ayudarte con los pasajeros. ¿Ayudarme? Preguntó Thomas. Yo puedo ir más rápido que tú. No puedes, respondió Bertie. Sí que puedo, resopló Thomas. Hagamos una carrera, dijo Bertie. Los conductores aceptaron el desafío. El jefe de la estación exclamó: ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Thomas no podía ir rápido al principio y Bertie se adelantó. ¿Por qué no te apuras? ¿Por qué no te apuras? Preguntaron Annie y Clarabel. Ya verán, silbó Thomas. Está muy lejos, se lamentaron. Pero a Thomas no le importó. Se acordaba del paso a nivel. Allí estaba Bertie, desesperado ante la barrera mientras ellos pasaban como si nada. ¡Adiós, Bertie!, exclamó Thomas. Luego la carrera se alejó de las vías y ya no pudieron ver a Bertie. Más tarde tuvieron que detenerse en la estación para que bajaran los pasajeros. ¡Tú! ¡Rápido, por favor!, pidió Thomas. Y partieron nuevamente. ¡Rápido! Cantaba Thomas. ¡Nos estamos apurando!, cantaron Annie y Clarabel. ¡Deprisa! Decía sin aliento Thomas. Y luego miró hacia adelante. Allí estaba Bertie, triunfante, haciendo sonar su bocina. ¡Oh, Dios mío! Gruñó Thomas. Tranquilo, Thomas, dijo el maquinista. ¡Venceremos a Bertie! Venceremos a Bertie, repitieron Annie y Clarabel. Vamos a ganar, jadeaba Thomas. ¡Oh, no! ¡Una estación! Luego oyó a Bertie. ¡Adiós, Thomas! Se te ve cansado. Disculpa que no me detenga, pero los autobuses tenemos que trabajar, ¿sabes? ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío!, pensó Thomas. ¡Perdimos! Pero se sintió mejor después de beber un trago de agua. Le dieron la señal de partida. ¡Yupi! ¡Partimos!, sopló Thomas. Mientras cruzaban el puente, oyeron un impaciente ¡tac! Allí estaba Bertie esperando que cambiara el semáforo. Arrancó con un rugido y corrió tras Thomas nuevamente. Ahora Thomas había alcanzado su máxima velocidad. Bertie luchó con todas sus fuerzas, pero Thomas iba demasiado rápido. Silbando triunfante, se zambulló en el túnel y dejó a Bertie, que luchaba bien atrás. ¡Lo logré! Jadeaba Thomas. ¡Lo logramos! ¡Viva! ¡Lo logramos! ¡Viva! Gritaban Annie y Clarabel mientras arribaban a toda velocidad a la última estación. Todos estaban allí para celebrar la victoria de Thomas. Pero le dieron una cálida bienvenida a Bertie también. Muy bien, Thomas, dijo Bertie. Estuvo divertido. Para vencerte en esa colina tendría que haber echado alas y convertirme en avión. Ahora se mantienen muy atareados entre sí. Suelen conversar sobre su carrera. Pero a los pasajeros de Bertie no les gusta saltar como guisantes en una sartén. Y el inspector gordo advirtió a Thomas que no volviera a correr carreras a velocidades peligrosas. Así que entre nosotros, si a ellos les gustaría jugar otra carrera, no creo que lo vuelvan a hacer. ¿Qué opinan?
Henry e Gordon ficaram muito sozinhos com a saída de Thomas para sua própria linha. Eles ficaram com saudades. Mas agora eles tinham mais trabalho e precisavam pegar seus próprios vagões. Os trens grandes se achavam importantes para ficar pegando vagões. James também resmungava. Precisamos descansar, Reclamavam todos, mas os vagões só davam risada. São todos uns preguiçosos. Eles respondiam. Todos esses trens estavam dando uma enorme dor de cabeça para Sir Topham Hatt. As duas estações maiores tinham plataformas giratórias dos dois lados da linha. Sir Topham Hatt tinha mandado construí-las para que os trens com tender pudessem ser virados, pois poderia ser perigoso para eles andar de marcha ré depressa. Trenzinhos pequenos como Thomas não precisam de plataformas giratórias. Eles andam sem problemas para frente e para trás. Mas quem ouviu Gordon falando poderia pensar que Sir Topham Hatt tinha dado um tender para ele só para mostrar como ele era importante. Você não entende, pequeno Thomas. Nós, locomotivas com tender, temos uma posição a manter. Você pode ir para onde bem quiser, mas nós somos importantes. Não seria apropriado que Sir Topham Hatt nos mandasse fazer coisas como manobras, pegar vagões e entrar em alguns daqueles desvios sujos. Isso seria... bom, não seria apropriado. Thomas ria e ia embora feliz com Anne e Clarabel. Ah, isso é degradante, dizia Gordon enquanto ia de marcha ré para a plataforma giratória. A plataforma ficava num lugar com muito vento perto do mar e se ele não entrasse certo, ele poderia perder o equilíbrio, ficando ainda mais difícil virar. Nesse dia, Gordon estava de muito mau humor e o vento estava mais forte que o normal. O maquinista tentou fazer Gordon parar no lugar certo, mas Gordon não estava se esforçando. O foguista tentou girar a manivela, mas por causa do peso de Gordon e do vento forte, ele não conseguiu. Não adianta, disseram eles. O seu tender é muito grande e atrapalha o equilíbrio. Se você fosse menor, não teríamos problemas. Agora você vai precisar puxar o próximo trem para trás. Vejam! Gritaram alguns garotos. Tem um trem novo aqui. É só Gordon ao contrário. Olá! Disse Thomas. Brincando de locomotiva? Usa a cabeça e siga o meu conselho. Jogue-se seu tender no ferro velho e coloque outra coisa no lugar. Gordon não respondeu. Até o James achou graça na situação. Cuidado! Sibilou Gordon. Você também pode ficar preso. Não se preocupe. Caçoou James. Eu não sou gordo como você. Eu não posso ficar preso. Pensou James. Ele parou bem no lugar certo para equilibrar a plataforma. Ela agora podia balançar fácil. Gordon chegou bem a tempo de ver o que aconteceu. James virou, mas foi rápido demais. Com a ajuda do vento, ele começou a girar e a girar sem poder parar. Vejam só, disse Gordon. Está brincando de roda? O coitado do James, ainda atordoado, voltou para a sua garagem sem dizer uma palavra. E naquela noite, os trens grandes fizeram uma reunião para falar de sua indignação. É uma vergonha tratar locomotivas com tender assim. O Gordon precisou ficar de trás para diante como um qualquer. James ficou girando como um peão e todos riram de nós. E para piorar as coisas, Sir Topham Hatt nos faz manobrar em desvios imundos. Escuta, disse Gordon, e ele cochichou alguma coisa aos outros. Vamos fazer isso amanhã. E Sir Topham Hatt vai ficar com um cara de bobo. Os trens tinham decidido fazer greve.
Sir Topham Hatt estava em seu escritório escutando a maior barulheira lá fora. Os passageiros estavam nervosos. O chefe da estação entrou e disse: Estamos com problemas na garagem, senhor. Henry está emburrado. Estamos sem trens e os passageiros estão dizendo que essa ferrovia é muito ruim. Vamos ver o que fazer, disse Sir Topham Hatt. Não podemos deixar que isso aconteça. Ele encontrou Gordon, James e Henry muito zangados. Vamos lá, Henry. Está mais do que na hora de você sair. O Henry não vai sair, disse Gordon. Não vamos ficar fazendo manobras como os trens menores. Esse era o trabalho do Thomas. Somos trens contender e somos muito mais importantes. Se alguém pegar nossos vagões, nós puxamos. Trens contender não pegam vagões. Isso nós vamos ver, disse Sir Topham Hatt. Nenhum trem da minha ferrovia é importante demais para serviços menores. E ele saiu apressado à procura de Edward. Esse lugar não é mais o mesmo desde que Thomas saiu para tomar conta de sua própria linha. Ele pensou tristemente. Edward estava empurrando vagões. Deixe esses vagões de carga, por favor, Edward. Disse Sir Topham Hatt. Eu preciso de você em outro lugar para empurrar vagões de passageiros. Obrigado, senhor. Eu vou gostar muito da mudança. Assim é que se fala. Você é um ótimo trem. Pode ir, meu rapaz. Foi assim que Edward encontrou vagões para os 3 trens e naquele dia os trens saíram normalmente. Mas na manhã seguinte, Edward estava muito triste. Gordon passou sacolejando, sibilando rudemente. O que é isso? Disse Sir Topham Hatt. Mas que barulheira! Eles ficam sibilando assim pra mim, senhor. Respondeu Edward. Eles ficam dizendo que trens contender não empurram vagões. E ontem me disseram que eu tenho rodas cinzas. Eu não tenho rodas cinzas. Não, Edward. Você tem lindas rodas azuis e eu me orgulho muito de você. E trens contender empurram vagões, sim. Seja como for, precisamos de outro trenzinho aqui. Ele foi para uma oficina onde lhe mostraram uma porção de trens. Finalmente, ele viu um trenzinho verde com 4 rodas. Acho que vou ficar com esse. Pensou ele. Se eu escolher você, vai trabalhar duro? Ah, senhor. Vou sim, senhor. Muito bem, então. O seu nome vai ser Percy. Certo, senhor. Muito obrigado, senhor. E Sir Topham Hatt o levou consigo. Edward? Ele chamou. Este aqui é o Percy. Você pode mostrar o lugar para ele? Percy logo aprendeu suas tarefas e eles tiveram uma tarde muito feliz. Até que o Henry chegou, sibilando como sempre. Fez o Percy. Henry deu um pulo e foi correndo para a garagem. Mas que barulho legal você fez. Riu Edward. Eu não consigo fazer igual. Disse Percy. Isso não foi nada. Na oficina eu precisava ser mais barulhento ainda. Para ser ouvido eu precisava fazer muito barulho mesmo. Na manhã seguinte, Thomas chegou. Sir Topham Hatt mandou me chamar. Acho que ele quer que eu ajude. Disse ele para o Edward. Lá vem ele. Edward respondeu. Muito bem, Thomas. Veio depressa. Escutem, Henry, Gordon e James estão emburrados. Estão dizendo que não vão empurrar vagões como os trens menores. Então eu os deixei um pouco de lado e queria que vocês dois tomassem conta da linha por uns tempos. Eu mostro para eles do que os trenzinhos são capazes. Disse Thomas. Eles vão ver só uma coisa. E o Percy vai ajudar também. Oh, senhor, claro, por favor. Respondeu Percy. Edward e Percy ficaram então trabalhando na linha principal e se cumprimentavam sempre que se viam. Percy bufava alegremente numa linha adjacente. Thomas ficou preocupado com Anne e Clarabel, mas o maquinista e o condutor prometeram cuidar bem delas. Havia menos trens agora, mas os passageiros não ficaram bravos. Eles sabiam que os 3 outros trens estavam precisando de uma lição. Gordon, James e Henry estavam com frio, sozinhos e tristes. Agora eles gostariam de não ter sido tão bobos e orgulhosos.
Henry, James e Gordon estavam muito tristes. Há dias eles estavam de castigo por mau comportamento e não viam a hora de poderem sair de novo. Finalmente, Sir Topham Hatt apareceu. Espero que estejam arrependidos, disse ele. E que tenham aprendido que todo o trabalho na ferrovia é importante. Temos um novo trenzinho chamado Percy para ajudar a puxar vagões e Thomas e Edward estão se dando muito bem na linha principal. Mas agora vou deixar vocês saírem se prometerem trabalharem direito. Sim, senhor, nós prometemos. Disseram todos os três. Tudo bem, mas não se esqueçam que essa besteira de não buscar vagões tem de parar. Ele então disse a Percy, Edward e Thomas que eles podiam sair e brincar na linha adjacente por alguns dias. E todos saíram muito contentes para se encontrarem com Anne e Clarabel no cruzamento. Os 2 vagões estavam muito felizes de verem Thomas novamente. Edward e Percy ficaram brincando com os vagões de carga. Parem, parem! Gritavam os carros ao serem empurrados para seus desvios. Mas os 2 trens riam e continuaram com a brincadeira até os carros estarem todos no lugar. Depois, Edward foi levar alguns carros vazios para a pedreira e Percy ficou sozinho. Ele não se importava em ficar sozinho. Ele gostava de ficar vendo os outros trens e de ficar amolando todos eles. Depressa, depressa! Gritava ele, e os trens ficavam muito bravos. Depois de empurrar muitos vagões, Percy estava esperando o sinalizador abrir o sinal para que ele pudesse voltar para casa. Apesar da sua vontade de trabalhar, ele estava sendo muito descuidado e não estava prestando atenção nas coisas. Edward já tinha dito para Percy. Cuidado na linha principal. Apite para que os sinalizadores saibam que você está chegando. Só que Percy não se lembrou de apitar. E com isso, o sinalizador, que estava muito ocupado, acabou se esquecendo dele. Percy esperou, mas o sinal ainda estava fechado. Aí olhou para a linha principal. Pip, pip. Ele apitou cheio de horror, pois na sua direção vinha vindo Gordon com o expresso. Gemeu Gordon. Saia já do meu caminho! Percy abriu os olhos. Gordon tinha parado bem pertinho dele com os amortecedores de ambos quase se tocando. Aí Percy começou a se mover. Eu não vou ficar aqui, eu vou fugir! Bufou ele. E lá foi ele direto para a estação de Edward. Ele estava com tanto medo que subiu direto a colina de Gordon sem parar um instante. Depois daquilo tudo, ele estava muito cansado, mas não conseguia mais parar. Ele estava sem maquinista para lhe fechar o vapor e usar os breques. Eu quero parar! Eu quero parar! Bufava ele. O homem operando o sinal percebeu que Percy estava em apuros, então fechou o sinal. Percy bufou cansado em um desvio vazio, indo parar direto num monte de terra. Mas ele estava cansado demais para se preocupar onde estava e para onde tinha ido. Eu quero parar! Eu quero parar! Eu parei. Bufou ele agradecido. Não se preocupe, Percy, disseram os operários da ferrovia enquanto o cavavam para fora. Agora vai beber um pouco d'água e ganhar um pouco de carvão. Aí vai se sentir novo em folha. Naquele momento, Gordon apareceu. Muito bem, Percy. Você saiu tão rápido que acabou evitando um acidente feio. Me desculpe, eu fui descuidado, disse Percy. Fez muito bem em parar, replicou Gordon. Aí Gordon ajudou a puxar Percy para fora do monte de terra. Os 2 trens são bons amigos agora e Percy continua brincando, mas ele aprendeu a ser mais cuidadoso ao passar pela linha principal.
Thomas o trenzinho bufava alegremente pela sua linha junto com Anne e Clarabel. Sir Topanhat estava esperando na plataforma. Ele olhou para o relógio. Muito bem, Thomas. Chegou bem no horário. É bom poder confiar em você. Obrigado, Sir. Apitou Thomas. Pontual e responsável. Cantarolavam os vagões. Por outro lado, os trens maiores não estavam nada contentes. Por onde andará o Percy? Resmungou Henry. Ele já deveria estar pegando nossos vagões. A gente não descansa nunca. Reclamou James. Ele foi para a plataforma giratória muito bravo e acabou descontando em Henry. Qual o problema, Henry? Hoje não está chovendo. Pare de se preocupar e trabalhe um pouco para variar. Eu não tenho mais medo de me molhar, viu? Bufou Henry. Você é tão bobo que deveria ser palhaço. Por que não vai procurar um circo? Apitou Percy. Então souberam das novidades? Que novidades? Resmungou Gordon. Do circo. Percy, do que você está falando? O circo acabou de chegar. Explicou Percy. Eu estava manobrando vagões especiais. Sir Topanhat está precisando de ajuda de vocês. O mau humor e cansaço dos trens passou como que por mágica. Até que chegou a hora do circo ir embora. Aí Gordon e Henry estavam bravos novamente porque James é que iria puxar o trem do circo. Um pouco mais tarde, Sir Topanhat voltou. Vamos lá, Harry. Tem um túnel bloqueado mais adiante e precisa levar umas pessoas para ver o que está acontecendo. Tudo eu. Resmungou Henry. O trem parou na entrada do túnel. E os homens entraram. Estava muito escuro e quieto. Mas as coisas logo mudaram. Socorro! Gritaram os homens e saíram correndo. A gente começou a cavar uma rocha, mas ela roncou e se mexeu. Disse um dos homens. Besteira. Disse o encarregado. Não é besteira, é grande e está viva. A gente não entra mais lá, não. Tudo bem. Disse o encarregado. Eu vou no vagão e Henry vai empurrá-lo para fora. Uixi! Disse Henry ressabiado. Ele já tinha ficado preso no túnel por causa de medo da chuva, mas aquilo parecia muito pior. Lá dentro tinha uma coisa viva e grande. Piuí! Eu não quero entrar lá. Eu também não. Disse o maquinista. Mas precisamos deixar a linha livre. Ai, Deus, ai, Deus. Bufou Henry. E foi aí que aconteceu. Aquela massa cinzenta estava mesmo viva e era muito forte. Ela começou a empurrar o trem para trás. E para fora do túnel foram saindo o Henry, os vagões e finalmente um enorme elefante muito bravo. Ai, que coisa! Gritou o chefe dos operários. Os homens deram pedaços de bolo para o animal. Então ele bebeu 3 baldes d'água e ia mesmo começar a beber outro quando Henry soltou um pouco de vapor. Gritou o elefante. E uma montanha de água foi cair bem em cima do Henry. Coitado dele. O elefante e seu tratador foram logo reunidos, mas Henry estava muito irritado. Um elefante me empurrou. Um elefante me molhou. Naquela noite, ele contou aos outros sobre sua aventura. Gordon e James até ficaram com pena, mas não resistiram a uma brincadeira. Primeiro a chuva, depois um elefante. Do que vai ficar com medo depois? Não liga pra eles, Harry. Murmurou Thomas. Acho que você foi muito corajoso e responsável hoje. Foi mesmo.
Você, Henry, já ganhou uma porção de peças novas e uma nova pintura, mas nada disso lhe fez bem. Se não melhorar, vamos precisar arrumar outro para ficar no seu lugar. Isso deixou Henry muito triste, assim como seu maquinista e foguista. Sir Topanhead estava esperando quando Henry chegou na plataforma. Ele tinha tirado seu chapéu e casaco e colocado uma roupa de trabalho. Henry conseguiu funcionar, mas seu foguista não estava satisfeito. Henry não faz muito vapor, ele disse ao chefe rotundo. Por melhor que eu faça seu fogo, ele nunca parece ter calor suficiente. Henry fez tudo que pôde, mas não adiantou nada. Ele não tinha vapor suficiente e teve de parar perto da estação de Edward. Meu Deus, pensou Henry. Eu vou precisar ir embora. Que droga, que droga. Tudo o que lhe restava fazer era dirigir-se vagarosamente para um desvio e ele continuou levando os vagões. Sir Topanhead e o foguista continuaram discutindo os problemas de Henry. O que acha que está errado, foguista? Perguntou Sir Topanhead. Na minha opinião, este carvão está errado. Temos recebido um carvão muito ruim e a última remessa foi a pior de todas. Os outros trens contornam o problema com suas grandes caldeiras, mas a do Henry é muito pequena e não produz calor suficiente. Com um bom carvão galês, ele seria um trem bem diferente. É meio caro, disse Sir Topanhead. Mas Henry bem que merece uma chance. Vamos mandar o James ir buscar um pouco desse carvão. O carvão galês chegou, o foguista e o maquinista de Henry ficam muito felizes. Agora você vai mostrar a eles tudo o que você pode, amigão. Com muito cuidado, eles acenderam fogo colocando grandes pedaços de carvão como se fosse uma rede, e o meio foi coberto com pedaços menores. Vocês estão estragando o meu fogo, reclamou Henry. Espere só para ver, disse o foguista. Vamos ter um belo fogo daqui a pouquinho. O foguista estava certo. Quando Henry chegou à plataforma, a água estava fervendo como nunca, e ele estava cheio de vapor. Como você está, Henry? Piuí! Apitou Henry. Estou ótimo. O fogo está bom, maquinista? Bom como nunca, senhor, e com muito vapor. Não se preocupem em quebrar nenhum recorde, disse Sir Topanhead. Não deixem que ele se esforce demais. Não precisa se preocupar com isso, senhor. Ele agora precisa de alguém para segurar. Teve um ótimo dia. Ele nunca tinha se sentido tão bem em toda a sua vida. Ele queria correr mais, mas o maquinista não deixou. Tenha calma, amigão. Ainda temos um bocado de tempo. Eles chegaram na estação antes da hora. Thomas veio bufando. Onde esteve, seu preguiçoso? Eu não posso ficar parado para falar com trenzinhos de língua comprida como você. Tchau. Uau! Disse Thomas para Henry e Clara. Vocês já viram alguma coisa parecida? E as duas concordaram que não tinham visto mesmo. Certa noite de inverno, o maquinista de Henry falou. Vamos sair cedo amanhã. Nós precisamos pegar um peixe voador. Não diga nada ao Gordon, mas se conseguirmos puxar o peixe direito, Sir Topanhead vai nos deixar puxar o expresso. O seu carvão especial está funcionando muito bem. Viva! Gritou Henry. Isso vai ser demais.
Muitos navios usam o porto da grande estação perto do mar. Há navios de passageiro, navios de carga, muitos navios. E barcos de pesca também chegam lá. Eles descarregam seu peixe nas docas. Alguns vão para lojas na cidade e o resto vai para um trem especial para ser mandado para lugares distantes. Este trem é conhecido na ferrovia como o peixe voador. Henry estava pronto às 5 horas. Havia muita neve e sinal de geada. Muitos homens gritavam e falavam atarefados, enchendo os contêineres de peixe. A última porta foi fechada. O guarda mostrou sua luz verde e o peixe voador estava pronto para partir. Vamos lá, não façam bobagem, não façam bobagem. Bufava Henry para os vagões de carga. Os carros tremiam e gemiam. Troque, truque, tudo bem, tudo bem. Assim vai bem, assim vai bem. Bufava Henry. Nuvens de fumaça e de vapor saíam de sua chaminé para o ar frio da manhã e a luz do fogo brilhava forte. Mais rápido, mais rápido! Bufava Henry. Eles estavam indo muito bem. O fogo estava ficando mais forte. As luzes dos sinais piscavam em verde quando eles passavam. Então apareceu um sinal amarelo adiante. O maquinista se preparou para parar, mas o outro sinal estava abaixado. Tudo certo, Harry. Podemos ir. Eles não tinham como saber que os controles da linha principal para um desvio estavam congelados e o sinal deveria estar dizendo perigo, mas a neve o havia feito abaixar. Um trem de carga estava esperando num desvio para que o peixe voador pudesse passar e o maquinista e o foguista estavam bebendo chocolate quente no carro freio. O peixe já foi, disse o condutor. E daí? Disse o foguista. Este chocolate quente está uma delícia. O maquinista se preparou. Vamos lá, foguista, vamos voltar para nossos lugares. Eles saíram bem na hora. O maquinista e o foguista de Henry conseguiram pular para fora um pouco antes da batida, mas Henry estava lá todo tonto e assustado. Sir Topham Hatt veio vê-lo. O sinal estava baixado, senhor, disse Henry. Tudo bem, Henry. Não foi culpa sua. O acidente foi causado pelo excesso de neve e gelo. Eu vou mandar você para Crew, um ótimo lugar para trens doentes. Vou lhe dar uma nova forma e uma caldeira maior. Vai se sentir como novo e não vai mais precisar daquele carvão especial. Não vai ser ótimo? Sim, senhor, disse Henry com uma ponta de dúvida na voz. Henry acabou gostando de ficar em Crew, mas ficou muito contente de voltar para casa. Uma multidão estava esperando que ele chegasse para ver sua nova forma. Ele estava tão esplêndido e forte que eles lhe deram 3 vivas. Piuí, piuí! Ele apitou. Muito obrigado! Eu fico meio sem jeito de falar isso aqui, mas a verdade é que muitas crianças começaram a chegar atrasadas na escola por quererem esperar ver o Henry passar. Quase sempre ele vem puxando o expresso, e ele está fazendo isso tão bem que Gordon anda com ciúmes. Mas esta é uma outra história. Gordon estava bravo. Por que o Henry ganhou uma reforma e eu não? Ele resmungava. Uma forma boa pra mim tem de ser boa pra ele também. Agora ele só fica sassaricando por aí e deixa todo o seu trabalho pra gente fazer e depois volta todo alegrinho. É terrível.
E também tem uma outra coisa. Henry apita demais. Nenhum trem respeitável apita daquele jeito alto nas estações. Não é que seja errado, mas não é de bom tom. O pobre Henry nem estava mais tão feliz. Deixa pra lá. Sussurrou Percy. Eu estou muito feliz por você estar de volta. Eu gosto do seu apito. Até mais, Henry. Disse Gordon. Estamos muito felizes por tê-lo de volta aqui conosco, mas lembre-se daquilo que eu disse. Mais tarde, Henry parou na estação de Edward. Olá, Henry. Disse Edward. Você está maravilhoso e eu gostei muito de ouvir você apitando feliz ontem. Obrigado, Edward. Sorriu Henry. Tá ouvindo alguma coisa? Tá parecendo o Gordon. Disse Edward. E deveria ser o Gordon, mas o Gordon nunca apita assim. Mas era o Gordon, sim. E ele vinha descendo a colina numa enorme velocidade. Ele não parou para olhar para o Henry. E ele não olhou para o Edward. Ele passou direto pela estação berrando e desapareceu. Nossa! Disse Edward. Não é errado. Caçoou Henry. Mas não é de bom tom, não. E ele contou ao Edward o que Gordon tinha dito sobre seu apito. Enquanto isso, Gordon ia berrando pela linha. O barulho era horrível. Na estação, todo mundo tapou os ouvidos. Sir Topham Hatt também precisou tapar os seus. Tirem esse trem daqui! Ele esbravejou. E pare já com esse barulho! Gordon saiu bufando tristemente, mas ele não conseguiu parar de apitar até 2 operários subirem em seu teto para colocar a válvula de apito no lugar. Naquela noite, Gordon se refugiou na garagem e ele ficou feliz por ela estar vazia. Não que seja errado, Murmurou Henry para alguém invisível. mas não é de bom tom. Ninguém falou mais nada sobre apitos. Era uma manhã fria de inverno na ilha de Sodor. O vento estava mais frio que nunca e o chão estava coberto de gelo. Thomas e Percy estavam com frio e de mau humor. Tudo que eu queria era uma caldeira bem quentinha. Bufou Thomas. O foguista sabe disso, então por que ele está tão atrasado? Ele não tá atrasado. Replicou Percy. Foi esse tempo que fez com que a gente acordasse mais cedo. O vento assoviava e entrava pela garagem trazendo flocos de neve para Thomas. Então elas alcançaram também o Percy. Por que a gente não muda de assunto? Disse o Percy tremendo. Tudo bem. Que tal falar da cara de bobo que a gente vai ter quando nossas chaminés virarem gelo? Isso não tem graça nenhuma. Suspirou Percy. Quem sabe a gente não para de sentir frio se começarmos a falar de coisas quentinhas, como sol e vapor. E foguistas. Resmungou Thomas. Um cachecol? Continuou Percy. Um cachecol? É disso mesmo que você precisa, Percy. De um cachecol bem quentinho para enrolar na sua chaminé. Thomas estava brincando, mas o Percy não parou de pensar em cachecóis até o foguista chegar. Sir Topham Hatt estava comendo seu mingau de aveia quentinho no café da manhã. Ele estava esperando pessoas importantes que iriam fazer uma visita à ferrovia. E para isso ele tinha mandado passar sua calça especial. Eu vou colocá-la no vagão de bagagem e vou vesti-la quando chegar a hora das fotos. Disse Sir Topham Hatt para a esposa. E assim ele saiu para pegar seu trem. Percy estava trabalhando muito. Seu fogo estava aceso e ele tinha bastante vapor. Mas ele não conseguia parar de pensar num cachecol bem quentinho. Para todo lugar que ele ia, ele parecia ver algum cachecol. Minha chaminé está fria! Minha chaminé está fria! Eu quero um cachecol! Bobagem, Percy. Disse Henry. Trens não usam cachecol. Trens com chaminé de verdade usam sim. A sua é que é muito pequena, viu? Mas antes que Henry pudesse falar qualquer coisa, Percy saiu bufando.
Henry bufou de volta. Ele não via a hora de sair para puxar o trem especial. Tinha chegado a hora das fotos e todos estavam agitados. Sir Topanhat estava na plataforma esperando sua calça chegar. Ela estava num vagão com uma porção de outras coisas. Os carregadores traziam a bagagem para a plataforma e andavam com muito cuidado para ter certeza de que nada iria cair. Percy estava com vontade de brincar. Sempre que ele estava chegando na estação, seu maquinista deixava sair um monte de vapor. Mas dessa vez, Percy queria fazer uma surpresa aos vagões e veio o mais silencioso que pôde. Só que os carregadores não ouviram ele chegar. E Percy lhes deu tamanho susto que malas e caixas foram parar para todo o canto. Ai! Gemeu Percy. Uma massa gosmenta de geleia estava caindo por toda a sua cara. Uma cartola enfeitava sua lanterninha. Mas pior do que tudo, uma calça enorme estava enrolada bem bonitinha na sua chaminé. Todo mundo estava muito bravo. Sir Topanhat veio pegar sua cartola. Este é meu, Percy. Veja só que bagunça. Eu sei, senhor. Eu já vi. E minha melhor calça também. Sei, senhor. Sim, senhor. Vamos precisar pagar os passageiros pelas suas roupas arruinadas e minha melhor calça está perdida. Espero que isso ensine você a não fazer brincadeiras com os vagões. Percy se afastou da plataforma. Ele estava se sentindo um bobo. No caminho, ele encontrou o James. Olá, Percy. Então encontrou um cachecol, hein? Mas calça é para colocar nas pernas, não em chaminés. E lá foi ele, bufando, correndo contar a novidade para o Henry. Naquela noite, Percy e Thomas estavam descansando na garagem. O maquinista de Percy tinha tirado a calça da chaminé e deixado ele bem limpo. O foguista prometeu vir amanhã bem cedo, disse Thomas. O Henry chegou. Ele tinha se divertido muito levando os visitantes para conhecer a ferrovia. E agora ele estava com muita pena do Percy. O maquinista disse que o tempo vai estar melhor amanhã. Você não vai precisar mais de um cachecol, Percy. Não vou mesmo. Replicou o Percy. Trens não precisam de cachecol, precisam de caldeiras quentinhas. Todo mundo sabe disso. Henry estava muito feliz. Estou muito feliz, cantava ele. Tic-toc, tic-toc, murmuravam seus vagões. Foi aí que ele viu alguns garotos na ponte. Hip, hip, olá! Ele apitou. Não! Gritou ele. Mas os meninos nem acenaram nem pegaram seu número. Em vez disso, acharam um outro jeito de se divertir: jogar pedras em Henry. Quebraram nossos vidros, quebraram nossos vidros! Choramingavam os vagões. Os passageiros não ficaram feridos, mas eles estavam muito bravos. Chamem a polícia!
Não, disse o maquinista. pode deixar que eu e o Henry resolvemos o assunto. O que vão fazer? Perguntaram eles. Sabem guardar segredo? Claro, claro. Muito bem. Disse o maquinista. Henry vai dar um espirro nesses garotos. Muita gente estava esperando na estação antes da ponte. Eles todos queriam ver o que iria acontecer. Henry tem muita cinza. Disse o maquinista. Mantenham suas janelas fechadas até passarmos a ponte, por favor. Henry está tão ansioso quanto nós, não é, amigão? Henry estava mesmo, era congestionado. Logo eles avistaram os garotos e todos eles tinham pedras nas mãos. Está pronto, Henry? Perguntou o maquinista. Espirre bem forte quando eu mandar. Agora! Disse ele. Muito bem, Henry. Disse o maquinista rindo. Henry foi para casa muito feliz. Gordon e os garotos tinham aprendido uma lição, tudo apenas com um apito e um espirro.